o colega Summit. Ana, começas tu. Well, when the Football Leaks came up, Quando surgiu o Football Leaks, muitos advogados em Portugal, nomeadamente os de Cristiano Ronaldo e outros jogadores identificados, explicaram ou disseram que não sabiam de nada e que a culpa não era sua. Mas, obviamente, que a culpa passa pelos advogados e todos os que participaram. E se a UEFA ou a FIFA não tomarem medidas, no fundo, permitem que tal acontece. Sr. Rangers, tem alguma informação sobre o seguinte? Da mesma forma que as autoridades fiscais foram solicitadas nas decisões fiscais antecipadas para empresas multinacionais, como o LuxLeaks ou outras, e algumas fecharam os olhos. No caso dos jogadores de futebol, detectaram alguma conivência por parte de autoridades fiscais com esta máfia desportiva? Herrn Rangers, bitte, eine Minute. Sr. Rangers, minuto. The special tax desk. Nos Países Baixos há um balcão específico para os jogadores. Penso que não fazem parte da máfia, mas não têm recursos humanos suficientes. São 3 ou 4 pessoas e estão a lutar contra uma grande indústria com muito dinheiro. Eu diria que há um desequilíbrio, mas não tem qualquer prova de que façam parte do problema. Dank, Maite. Muito obrigado, Maite. Minuto. muchas gracias. Muito obrigada. Os senhores reguladores falam dos clubes e das federações para escapar às responsabilidades. Eu sou espanhola e os últimos 5 presidentes do Barcelona ou estiveram ou estão na prisão ou são alvos de processos, um dos quais há 30 anos no cargo e com tanto dinheiro, com tantos paraísos fiscais, com tanta corrupção. Como é que é possível que os supervisores deixem que fique no poder 30 anos uma pessoa e como é que pensam que não haverá corrupção? Muito bem. Quem quer responder? Sr. Reitner? Em primeiro lugar, bom, saber se alguém é corrupto ou não é algo que é decidido por um tribunal. Eu penso que contra pessoas só podemos proceder depois de haver uma decisão judicial. Agora, podemos avaliar se é necessária uma mudança de regulamentação, por exemplo, no caso de evasão fiscal, elisão fiscal. Que muitas vezes, bom, essas pessoas continuam a poder trabalhar sem qualquer sanção. Mas, tal como já foi dito, a FIFA já tomou medidas, por exemplo, em 2015. Agora, podemos também pensar em editar o nosso código de conduta da Associação de Agentes de Futebol. Muito obrigada, Sr. Silva. Está ainda muito rapidamente. 30 segundos. In relation to your question... Bom, relativamente à sua pergunta, em abril de 2017, a UEFA aprovou um conjunto de reformas que pretendiam melhorar a governação e a transparência para a organização. E, de entre estas reformas, havia limitação dos mandatos na UEFA e do Comitê Executivo da UEFA. Há outras reformas importantes, mas só tenho 30 segundos e já passaram. Muito obrigado, Sr. Summit. Minuto. Well, I'd like also my... Muito obrigado. Bom, também eu vou dirigir-me ao Sr. Rangers. Eu agradeço a si e a todo o jornalismo de investigação. E falou na questão da propriedade e investimento nos clubes. O colega espanhol já fez uma pergunta neste sentido, mas, mesmo ouvindo parte da resposta e sabendo que a FIFA impôs requisitos e um quadro regulamentar aos clubes, eu pergunto-lhe se isto envolve o processo de criação
do que chamaríamos a determinação do beneficiário final. Se detectássemos percentagens significativas de investimento, seria possível a rastreabilidade total de donativos, sobretudo quando ultrapassam um montante significativo? Muito obrigada. Ainda mais alguma resposta então sobre a questão da propriedade, Sra. Morris? I think the question deals with... Muito obrigada. Bom, se bem entendi, pede-se à FIFA que crie novas regras a serem impostas. Eu penso que é importante recordar que sempre que há uma nova regra ou uma nova decisão da FIFA a ser aplicada a nível internacional como a propriedade de terceiros, há pessoas que põem a regra em causa, dizendo que não respeita a sua legislação nacional. É algo que a FIFA deve levar em consideração quando toma uma decisão para aplicar ou não uma sanção. Por exemplo, muitas vezes o Tribunal de Arbitragem do Desporto, que analisa as regulamentações da FIFA e se são ou não aplicáveis a nível global, é algo a que temos que recorrer quando pensamos em novos regulamentos. Temos sempre que o recordar quando pedimos novos regulamentos. E se haverá ou não escrutínio de outras instâncias, como o Tribunal de Arbitragem do Desporto. Agora, o Sr. Luca, última intervenção. Obrigado, Presidente. Em primeiro lugar, devemos distinguir o rendimento primário e depois o rendimento secundário, que é um rendimento já tributado e que pode dar origem a determinados investimentos. No caso de Messi, por exemplo, é um rendimento secundário reinvestido ou rendimento primário? Esta é a primeira pergunta. A segunda pergunta: os futebolistas recebem determinados prémios ou bónus e eu gostaria de saber o que é que acontece, por exemplo, com os rendimentos provenientes de publicidade. Como é que eles são contemplados? Há informações, conhecimentos sobre isso e quanto aos preços de transferência que são, no fundo, são usados como uma espécie de compensação. Será que não deveriam estar também sujeitos a qualquer tipo de tributação? Sim, são perguntas difíceis, diz o Presidente, Sr. Reiter. Obrigado, Presidente. Não é uma pergunta assim tão difícil. Primeira pergunta, rendimento primário ou secundário. Eu penso que são os dois. Não será apenas rendimento primário. No fundo, está relacionado também com a segunda pergunta. A nível dos trabalhadores alemães, por exemplo, é relativamente difícil fugir ao fisco com o rendimento primário. Portanto, teríamos que passar mais para o rendimento secundário. Na Alemanha, bom, tudo está regulamentado pelos contratos de trabalho. Por vezes pode haver regulamentação adicional, por exemplo, no caso das receitas provenientes da publicidade. E quanto aos preços de transferência, na verdade não são preços de transferência, mas sim compensações. E eu penso que, na minha opinião, bom, isso deve estar também sujeito a medidas de tributação na Alemanha. O Presidente, muito obrigada. Agradeço aos nossos peritos, agradecemos o tempo que colocaram à nossa disposição. Algumas perguntas ficaram ainda em aberto e podemos transmiti-las por escrito. Agradecemos também as vossas respostas e terminamos assim a nossa primeira parte da nossa reunião. Temos já algo